Ah, quantos tem aí? Ó, não tô vendo ninguém, viu? Então, qualquer dúvida, manda alguém fala aí. 17 alunos na sala. Na É, reunião. Tirando você, 16 alunos. 16. Rapidinho. Ah, então vamos lá. Pelo menos a notícia boa. Amigo meu, mais velho, foi no casamento da filha. Ele tem. Deve ter uns 70, ou tá beirando. Foi no casamento da filha no Rio, pegou Covid, você acredita? Voltou direto pro Einstein internado. Acho que vai Bom, sair essa semana. graças a Deus, que bom. Vamos lá, gente. Ô, Marquinhos, como é que tá lá a nossa metodista? Já tá cheio de gente aí, não? Lebão, semana, dia 1º, volto normal, das 8 até as 23 horas. O que? O hospital? No hospital. Entendi. Tá voltando aos poucos, né? Mas eu tô indo todos os dias lá, por enquanto eu tô indo até as 2 horas, mas a partir do dia 1º, meu horário é das 8 às 18. Se Deus quiser, Entendi. vai melhorando aos pouquinhos, né? O movimento. É bom. É. Então, beleza. Então, vamos lá. Dia setembro tem aula prática, né? Sim, Vou morrer, porque eu vou dar aula prática de clínica de reprodução tudo a mesma semana. nossa senhora. Entendeu? Mas vamos ver. Ou eu morro de uma vez ou melhora. Galera, patologia da reprodução. Aula passada nós falamos em fisiologia. Hoje nós vamos de patologia da reprodução. Tá? Semana que vem, feriado, né? Então vamos lá. Sobre as doenças da fêmea, tá? Nós vamos comentar com vocês alguns problemas muito comuns. E o primeiro deles é a ovulação atrasada ou ovulação retardada. Vamos relembrar a aula da semana de 15 dias atrás. Gente, quando nós temos um ciclo normal, o animal tem um pico de LH e ovula. Se ele atrasa a ovulação, por que atrasa a ovulação? Porque atrasa o pico de LH. Tá certo? Então, é exatamente isso que está acontecendo. Então, quando nós falamos em ovulação atrasada ou ovulação retardada, estamos falando em um atraso no pico de LH. O que pode causar isso? Idade. Idade geralmente, tá, faz com que o eixo hipotálamo-hipófise não trabalhe de forma sincronizada.
Ou seja, GNRH, o hipotálamo produz GNRH, que atua na hipófise, que estimula a produção de FSH e LH, e assim por diante. Então, quando você tem um animal idoso, uma vaca idosa, esse eixo passa a falhar. Então, quando o estrógeno vai lá fazer feedback positivo para o hipotálamo aumentar o pico de LH, o que acontece? Acontece desse pico de LH atrasar, o pico de GNRH atrasa. Se atrasa o pico de GNRH, atrasa o pico de LH. Se atrasa o pico de LH, atrasa a ovulação. E daí o nome ovulação atrasada ou ovulação retardada. Tá? Então, uma das causas comuns é a idade. Uma outra coisa que acontece bastante com animal idoso ou não é a fêmea entrar no cio logo após o parto. Tá? A fêmea entrar no cio logo após o parto. E o fato dela entrar no cio logo após o parto, tá? Ela nos ajuda a emprenhar mais rápido e parir mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, ela não dá um descanso para o útero. Isso pode fazer com que o ciclo dessa fêmea esteja desregulado devido ao balanço energético negativo. E aí atrasar a ovulação. Ela pode ser velha ou não. Tá? Então, ou seja, o balanço energético negativo atrasar a ovulação. Por causar uma desregulação do eixo hipotálamo hipófise. Uma outra coisa importante, tá? É a redução da insolação diária. Isso para espécies estacionais. Principalmente equinos. O equino, como eu mostrei para vocês na aula passada, ele é estimulado pela melatonina. Quando tem melatonina, ela entra em anestro fisiológico. Quando a melatonina está abaixo, ela está no pico reprodutivo. O que acontece, gente? Quando a égua chega lá para final de maio, quando o dia está do mesmo tamanho da noite, ela passa a ter uma quantidade de hormônios sendo produzido menor. Isso faz o cio dela aumentar de tamanho e esse cio ser anovulatório ou com ovulação atrasada. Isso é chamado de período de transição, que é quando a fertilidade da égua vai diminuindo gradativamente ao longo dos meses. Isso pode acontecer em maio, isso pode acontecer em junho, antes dela entrar no período de anestro fisiológico. Então, éguas, quando são submetidas a uma diminuição do número de horas de luz diária, tendem a ter o eixo hipotálamo hipófise desregulado. Isso faz com que o animal atrase a ovulação ou não ovule.
Então, uma outra causa, tá? Um outro fator predisponente é uma diminuição da insolação diária. Agora, qual a causa? A causa é a falta de LH. Tá? Na realidade, a causa é o atraso no pico de LH. Esse atraso no pico de LH vai fazer com que a fêmea atrase a ovulação. E aí, uma pergunta para vocês, que eu sei que vocês não vão conseguir responder, ou até vão responder, só que eu não vou conseguir enxergar. Se atrasar a ovulação, o que acontece? Então, vamos lá. Normalmente, a vaca ovula de 8 a 12 horas após o final do cio. Ela vai ovular por volta de 24 a 48 horas após o final do cio. O que vai acontecer? Ela vai ser coberta no cio e vai ovular só lá para frente. O espermatozoide morre. Tá? Então, o espermatozoide vai morrer. Então, é como se ela não tivesse sido coberta. Então, o sinal clínico clássico é retorno regular ao cio. A cada 21 dias, a fêmea vai dar cio. Por quê? Porque quando ela ovula, o espermatozoide já morreu. Então, isso vale para bovino, isso vale, tá? Para equino, isso vale para pequeno ruminante, tá? Então, isso vale, obviamente, para todo mundo. Todo mundo que atrasa a ovulação, a tendência é não emprenhar, tá? E aí, como é que eu corrijo isso? Tem duas formas. Tá? O jeito mais fácil de resolver é retirando os fatores predisponentes. E uma outra forma é você realizar 2 inseminações, tá? Quando ela entrar no cio, você faz 2 inseminações, uma 12 e outra 24 horas após o final do estro. Com isso, você tem espermatozoide para pegar todo o período de atraso, tá, de ovulação. Então, a ovulação atrasada ou retardada, ela ocorre por atraso no pico de LH. Esse atraso no pico de LH vai ser ocasionado por problema na produção de GNRH pelo hipotálamo, que pode ser ocasionado por níveis mais baixos de estrógeno. E aí vem um sinal clínico que é comum. Tá? Em alguns casos, fêmeas que têm ovulação atrasada têm níveis de estrógeno mais baixo. Se tem níveis de estrógeno mais baixo, ela tem manifestações psíquicas, tá? E comportamentais de cio menos intenso. Então, ela não vai aceitar monta fácil, ela não vai montar em outras fêmeas fácil, tá? Ou seja, ela vai ter uma condição, tá? Uma condição de cio menos intensa. Ela vai dar 4, 5, 6 horas de cio só, e não vai ser aquele cio que todo mundo monta, não. Que ela sai montando em todo mundo também, não.
Então, vai ser uma fêmea com menor intensidade de estro. Por quê? Porque os níveis de estrógeno circulantes estarão mais baixos. Entenderam, gente? Tranquilo? Eu não vejo vocês digitando, então não adianta nem perguntar. E aí, um outro problema é atresia. Gente, atresia folicular. Atresia, se vocês prestarem atenção, atresia é uma fase da onda folicular. Então, você tem uma atresia folicular natural, que é uma fase da onda folicular, e uma atresia patológica, causada por algum problema que o animal tem. Tá? Então, nós temos uma atresia folicular, que é uma fase... Opa, apareceu todo mundo agora. Ó, apareceu agora. Juliana Duca, oi. Marquinho, oi. Plínio Lopes. Semana passada, quando eu entrei pelo Mudo, também não apareceu a mensagem de ninguém. Aqui só a minha, mas hoje está normal. Só para você ter ideia, a gravação foi iniciada, apareceu para mim só agora. Manda alguém um oi aí para mim, ver se aparece. Ou se vai demorar 500 horas para aparecer também. Parece não. Vai demorar umas 500 horas. Esse trem tá atrasado também. Eu não sei que diabo é isso. E não é minha internet, não, porque eu conectei na internet certa. Nada. Realmente não está aparecendo nada. Então, gente, a pior coisa do mundo é a gente ficar falando sem interagir, mas vamos lá. Dá aula por nada. Então, já sei o que eu vou fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer um trem aqui. Vamos ver. Eu acho que agora funciona. Eu liguei meu celular. Ó, mandei a mensagem pelo celular agora.
que agora funciona. Espero que aí, se vocês falarem... Aí, ó. Agora já viu o Matheus, é na hora. É aqui que tá ruim mesmo. É o programa aqui que tá ruim. Agora vai. Então, gente, a atresia, como eu disse para vocês, a atresia é uma fase da onda folicular. Vocês lembram? Uma onda completa, ela tem recrutamento, né? Vários recrutamentos aqui. Depois, seleção. E aqui começa a ter a atresia. Depois, dominância. E aí, vários folículos ficam atrésicos. Depois, ovulação. Tá? Então, essa seria uma onda folicular completa. Numa onda folicular incompleta, você vai ter recrutamento, seleção, dominância e atresia. Então, a atresia é uma fase da onda folicular. Então, ela é comum. Tá? Ela é comum no dia a dia dos animais. Vamos lá, me respondam. Para que haja dominância folicular, quais são os hormônios que são necessários para o folículo? A dominância folicular depende de qual hormônio? Pode responder que eu vejo. Não, Juliana. Estrógeno é recrutamento. FSH também. Mas qual que é o principal? O maior folículo, o que tiver maior quantidade de receptor para LH, é o folículo, tá? Que vai, obviamente, ficar dominante. Então, a atresia folicular é um problema conceituado como uma regressão patológica de folículos maduros, principalmente folículos, tá, dominantes ou pré-ovulatórios. Então, a atresia folicular, então, folículos dominantes ou pré-ovulatórios. Tá? Então, esse é o conceito de atresia. E por que não haverá dominância ou haverá essa regressão patológica, essa atresia folicular? Ocorrerá exatamente por uma carência de LH. Então, é muito comum em animais desnutridos. Vixe, mãe do céu. Escrevi tudo errado. Então, é muito comum em animal desnutrido. Tá? E por que é muito comum em animal desnutrido? Porque o animal, quando ele está passando por um balanço energético negativo, quando ele está perdendo peso, obviamente, eu não sei se vocês lembram da aula, tá? Antes do nadir, ele não ovula. Por que ele não ovula? Porque ele não consegue produzir a quantidade de LH suficiente. Tá? Então, eu expliquei para vocês na aula passada o nadir, que é o ponto onde a perda de peso é máxima. Então, antes do nadir, o animal não ovula.
Então, o animal que está desnutrido, em balanço energético negativo, perdendo muito peso, ele tem uma tendência de não ovular, de entrar em anestro. Por que ele vai entrar em anestro? Porque não vai ter folículo pré-ovulatório para dar o cio. Ou ele pode ter ciclo mais curto, ou seja, ele dá um cio menos intenso, tá? E já retorna o início novamente. Então, o conceito de atresia folicular, tá? É a regressão patológica de folículos maduros sem ocorrência de ovulação, tá? Então, ele é causado por níveis baixos de LH circulante, que geralmente são ocasionados por um problema nutricional, tá? Desnutrição. Então, animal alimentado de forma incorreta, o manejo nutricional de forma incorreta ou uma produção exagerada de leite, né? Então, normalmente, esses animais, eles têm uma carência de LH causado pelo eixo hipotálamo hipófise não funcionar normalmente, porque é uma bola de neve, né, gente? O animal está desnutrido. Se ele está desnutrido, o ciclo dele já, o eixo hipotálamo hipófise não para, mas fica irregular. Aí o animal não tem pico de estrógeno. Então ele entra em anestro. Só que se ele não tem pico de estrógeno, automaticamente a quantidade de estrógeno baixa não vai estimular, não vai fazer o feedback positivo, tá? No hipotálamo para produzir o GNRH suficiente para causar o pico de LH. Então, a falta de estrógeno faz com que esse animal não tenha pico de LH e a falta do pico de LH faz com que o folículo ou não fique dominante ou, se ficar, não continue a crescer. E aí ele entra em atresia, tá? Então, normalmente, a fêmea está ciclando normalmente e depois entra em anestro ou passa a ter o ciclo mais curto. Professor, como é que eu resolvo esse problema? Como sempre, você tem que atacar a causa. Não adianta você querer aplicar LH, que não adianta. Então, você tem que acabar com a perda de peso. Diminuir a desnutrição, diminuir a perda de peso. Associado a isso, se você já sabe que esse animal está atrasando o pico de LH, por isso que não está ovulando, tá? Você passa a dar uma dose de GNRH logo quando essa fêmea começa a mostrar alguma coisa de cio. Agora, se ela tiver em anestro, você não consegue, só fazendo ultrassom. Então, se ela não tiver em anestro, se ela mostrar um cio mais leve, menos intenso, dê uma dose de GNRH que resolve. Se isso não acontecer, vamos dizer que ela está ciclando, você palpou, ela tem folículo, mas ela está em anestro. Você pode tentar fazer uma IATF, mas sabendo que a porcentagem de prenhez é baixa. Tá? Então, a atresia folicular é uma regressão patológica. Tá? A atresia folicular é uma regressão patológica dos folículos maduros, dominantes ou pré-ovulatórios. Tranquilo, gente? Entenderam? Geralmente está associado a balanço energético negativo muito intenso ou a desnutrição.
Isso, obviamente, vai fazer com que o pico de LH não aconteça e os folículos regridam. Se o folículo regredir em pré-ovulatório, ela tem um cio leve, mas tem. Se o folículo regredir em dominante, ela entra em anesto. E aí, para resolver o problema, se ela entrar no cio, eu dou uma dose de GNRH. Se ela não entrar no cio, eu faço a IATF. Tá? Então, a mesma coisa aqui, ó, na ovulação atrasada. Eu posso dar uma dose de GNRH? Posso. Só que eu não vou saber. Eu não vou ter certeza que essa vaca está demorando a ovular, a não ser que eu passe o ultrassom. Tá? Então, na ovulação atrasada, você pode usar GNRH desde que você acompanhe ela no cio e fala, opa, não está ovulando. Aí você dá a dose. Caso contrário, não tem jeito. Tá? Não tem jeito mesmo. Beleza, gente? Alguma dúvida? Agora, na atresia folicular, não. Na atresia folicular, o folículo está regredindo. Isso dificulta bastante, tá? O manejo e, obviamente, isso dificulta muito a possibilidade do animal, obviamente, dar cio e ovular. Então, se você der uma dose de NH, vai ter o pico de LH e o folículo continua crescendo, podendo até ovular. Tranquilo, gente? Cistos foliculares. Tá? Os cistos foliculares, na realidade, a causa é a mesma das que eu falei até agora. O cisto folicular é quando o folículo vira dominante, fica pré-ovulatório, tá? Faz o pico de estrógeno, só que não tem LH suficiente para ovular. Então, aí tem duas opções. Ou esse cisto continua crescendo, e aí ele vira um cisto folicular, ou tem LH suficiente para luteinizar o folículo, mas não tem para romper. E aí ele luteiniza as células da granulosa, formando um corpo luteucístico. Tá? Então, o cisto folicular, gente, é quando não há ovulação. E a causa, obviamente, é a falta de LH. Não haverá o pico de LH. Então, o cisto folicular, ele pode fazer os dois extremos. Tá? Ele pode fazer com que ocorra no animal os dois extremos. E o que é os dois extremos? Ele pode fazer com que o animal tenha ninfomania. O folículo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, fica pré-ovulatório, não tem pico de LH, mas tem LH e FSH suficiente para ele continuar crescendo. Quanto maior o folículo, mais estrógeno ele produz. Então, o cisto permanece no ovário produzindo estrógeno o tempo todo.
Então a vaca entra em ninfomania, ou seja, aquele cio frequente, que não para de jeito nenhum. Agora, se ela não ovular, mas luteinizar o cisto, ela pode entrar em anesto. Tá? E aí ela pode entrar em anesto. Esse é um grande problema. Por quê? Porque a vaca com ninfomania, eu sei que ela está com cisto. Agora, a vaca em anesto, eu posso achar que ela ovulou e emprenhou. Tá? Então, aqui, ó, são os dois extremos. E no meio, obviamente, pode dar ciclos irregulares. Gente, qual é a causa dessa carência de LH? Desnutrição, manejo nutricional. Tá? Então, balanço energético negativo, tá? Produção de leite elevada, dieta de baixa qualidade, estresse pelo calor, tudo que faz com que o animal coma menos e perca mais peso. E aí, como é que você vai fazer o diagnóstico? Palpar. Na hora que você palpar, você vai pegar dois folículos, um colado no outro. Dois ovários aliados. Um colado no outro. Só que um é duro e o outro é mole. O mole é o cisto, não é ovário, é um cisto. Ah, mas eu não consigo. Média progesterona sanguínea, ela vai estar baixa. Sempre baixa. Porque o animal não vai, obviamente, não vai ovular. Então, a dose, o que você vai fazer é dar uma dose de NH para resolver o problema. Tá? Então, fêmeas mal alimentadas, mal manejadas, tá? Que tem alguma doença pós-parto, uma mastite grave, uma pneumonia e acaba perdendo muito peso, tá? Que teve uma febre do leite, uma acetonemia, tá? Fêmeas que têm esses problemas tendem, tá? Tendem a apresentar cisto folicular. Ah, mas acontece só em bovino? Não, acontece em bovino, caprino, ovino e equino também. Só que equino é mais fácil, né? Equino você vai passando ultrassom e vai avaliando o folículo. Ele está pré-ovulatório e não ovula, não ovula, não ovula, você vai lá e dá uma dose de NH e resolve o problema. Agora, se você não for veterinário e não souber passar ultrassom, você está morto. Porque uma égua ninfomaníaca não tem ninguém que consegue montar nela. É uma égua que é o capeta, não para um minuto, é o tempo todo em cima. Tá? Então, isso é extremamente complicado. Tranquilo? Agora, gente, por que eu tenho que dar uma dose de progesterona? Aliás, prostaglandina F2-alfa. De 5 a 10 dias depois.
Regressão de queijo. Não. O folículo virou cisto. Eu dei GNRH, ele vai ovular. Aí acaba o cisto. Aí, 5 a 10 dias depois, eu dou uma dose de prostaglandina F2-alfa. Por quê? Não, Marquinhos. Porque depois que ela ovula, ela forma um corpo lúteo. Tá? Ela vai formar o corpo lúteo. Aí eu quero que ela volte no cio mais cedo para inseminar ela logo. Aí eu dou uma dose de prostaglandina, causo a lise desse corpo lúteo e vou, obviamente, acompanhando essa fêmea para que eu possa inseminá-la novamente ou avaliar se ela vai ter cisto folicular novamente ou não. Entenderam? Então é isso que acontece. Ah, professor, e se eu não der a prostaglandina? Se você não der a prostaglandina, o que vai acontecer? Ela vai ovular, vai passar o diestro todinho. Como ela não vai emprenhar mesmo, porque ela estava com cisto, aí vai ter o pico de prostaglandina, a lise do corpo lúteo, ou seja, só daí, o quê? Só daí 21 dias novamente, praticamente 18 a 20 dias novamente para ela dar outro cio. E você ainda corre o risco desse outro cio dar outro cisto. Então, você deu o GNRH, ela vai ovular. Tá? Ao ovular, o que vai acontecer? Você vai esperar aí de 6 a 10 dias, dá uma prostaglandina e já espera. 24 a 72 horas ela tem que dar cio novamente. Tá? Deu cio, você insemina e acompanha para ver se não vira cisto. Para ver se ela não ovula. Tá? Então é assim que a gente faz. Tranquilo, gente? Entenderam? Oi, cadê vocês? Estou no celular, esperando vocês. Entenderam? Tá bom. Agora dá uma olhadinha aqui para vocês verem, ó. Isso aqui é desenho. Ovário e um cisto folicular. Ah, professor, mas o desenho está muito ruim. Eu sei que está ruim, tá? Ixi, caiu a internet aqui. Quero ver o que aconteceu. Esquisito. Aí, gente, olha para você ter uma ideia. Cisto folicular. O desenho está ruim, beleza. Mas é para vocês verem geralmente a proporção e mostrar que a parede é bem fininha. Ó. Agora aqui, ó, meninas costumam ter bastante isso.
ovário policístico. Vários folículos ficaram dominantes, mas o maior é esse aqui, ó. Cisto, cisto, cisto. Agora, esse aqui é o dominante. Esse é o cisto grande, tá? Tem gente que gosta de estourar. Eu não gosto, não. Até porque causa hemorragia e pode causar uma cicatrização. Uma cicatrização, não. Uma cicatriz no ovário. E aonde tiver a cicatriz, ali não ovula mais. Tá? Olha o tamanho desse cisto, gente. Você nem vê o ovário. Cisto folicular. Olha esse. Isso aqui, ó, é um cisto. Deixa eu mudar a cor. Isso aqui, ó, é um cisto luteinizado. Porque já está bem escuro. E uma das principais causas é isso aqui, ó. Vaca magra. Desnutrição. Balanço energético negativo, né? O que as meninas costumam chamar o namorado. Bem, tá? Balanço energético negativo exacerbado. Tá? Bem grande. Olha para vocês terem uma ideia, gente. Olha o tamanho do cisto folicular. Tem gente que passa ultrassom achando que isso aí é ovário. Não é não, porque está cheio de líquido. Ó, daqui até aqui, ó. Tá? Vai dar 4,68 centímetros quadrados. Essa é a área toda. O comprimento, tá? 7,71 centímetros. Maior do que o ovário. Então, para vocês terem uma ideia, o problema que é um cisto desse. E aí, se a vaca entra em ninfomania, gente, aí vira o capeta. Tá? É uma vaca GIR da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, gente, o que acontece? Vacas, já tem trabalho mostrando que se a vaca entrar em ninfomania, uma vaca leiteira entrar em ninfomania, ela azucrina tanto a vida do lote, que a diminuição de produção de leite pode chegar a 30%. Ou seja, ela em ninfomania, ela monta nas outras e deixa as outras montar nela. Ou seja, a vacada não fica quieta. Ela azucrina a vida do gado todinho. Então o gado não come direito e acaba diminuindo a produção de leite. De 20% a 30% de quebra na produção de leite. Uma vaca com cisto folicular dentro do lote. Para vocês terem uma ideia do problema que é. Agora, gente, olha para vocês terem uma ideia. Cisto luteinizado. O cisto luteinizado é quando o corpo lúteo luteiniza a parede do folículo, mas não rompe. Então a parede fica mais grossa, mas não rompe. Esse folículo, ele não cresce mais.
E ele vai ficar desse tamanho só produzindo estrógeno. Então, você tem que dar um GNRH o mais rápido possível para ele ter pico de LH e causar a lise da parede. Agora, o corpo lúteo cístico, ele já começa a produzir um pouco de progesterona, mesmo sem ter ovulado. Porque se vocês prestarem atenção, grande parte do folículo já está luteinizado. Então, essa fêmea, ela entra em anesto. Ela não tem ninfomania. Porque como ela vai produzir um pouco de progesterona, vai fazer feedback negativo para o hipotálamo, e aí produz menos GNRH, e aí vai ficar, você vai achar que a vaca está prenha, e ela está com um cisto luteinizado. E aí, se você não palpa, você vai achar que você está com a prenhez. E ela fica aí, ó, até você dar um jeito de palpar ela, ou esse corpo lúteo regredir sozinho. Entenderam, gente? Agora, nós iniciaremos, tá? Nós iniciaremos um outro problema endócrino importantíssimo, tá? Só que agora não é problema de LH. Tá? Só que o problema não é falta de LH, é outra coisa. Então, qual é o problema? O famoso corpo lúteo persistente. Gente, o corpo lúteo, ele persiste quando ele não morre. Qual é o hormônio que causa a morte do corpo lúteo, hein? Prostaglandina F2-alfa. Exatamente. Então, o corpo lúteo só persiste por deficiência de prostaglandina F2-alfa. Ó, cuidado com esse negócio de PG. Eu coloquei PG aqui, ó, para eu lembrar. Mas PG pode ser progesterona ou prostaglandina. Nesse caso aqui, não é progesterona. PG aqui é prostaglandina F2-alfa. Tá? Isso aqui, ó, é para nego que não assiste aula rodar na hora da prova. Ficar só olhando o slide e na hora da prova não saber se é prostaglandina ou progesterona e botar PG é o risco. Entendeu? E aí, se eu colocar na prova qual é a causa de corpo lúteo persistente? Letra A, progesterona. Letra B, prostaglandina. O cara estudou pelo slide e agora lascou. Entendeu? E não adianta falar que é pegadinha, não, que até falar para que eu coloco isso aí, eu falo.
Ô, Marquinhos, o velhinho chegou. Velhinho entrou na aula, Clebão. Velhinho Seja entrou na bem-vindo. aula. Me respeita aí, por favor, rapaz. Respeita os idosos. Ele, Clebão. Respeita Entrou os na aula. idosos, pô. É que quando a pessoa é mais velha, demora, né? Aí tem que... Demora para comer, depois escovar dente, botar a roupa, aí, ó, só quase na hora do intervalo. É que tava trânsito, professor. Tava trânsito para chegar na aula, pô. Ali, Tava ó, complicado. eu tô com o celular ligado. Peguei trânsito, professor, você acredita? Trânsito. Você tá igual aquele cara que é humorista, que fica gravando a mãe dele mandando mensagem para ele e ele no quarto respondendo: mãe, tô de pandemia, eu só saio daqui se for 2 horas da tarde, eu não quero sair do quarto para mais não sei o que, tá desse jeito. Então vamos lá, gente. Então, corpo lúteo persistente. Corpo lúteo persistente, a causa é a falta de prostaglandina. E quem produz a prostaglandina? Glândulas endometriais. Ou seja, só não haverá produção de prostaglandina se houver lesão de glândula endometrial. Como é que chama? Tá? A infecção que causa lesão de glândulas endometriais. Gente. Vai, Eduardo G. Você zoou o veinho, agora responde. Como é que chama a infecção que causa lesão de glândulas endometriais? Piometra causa, Ju. E uma que a piometra é a mais grave de todas. Mas uma mais leve, que causa lesão só nas glândulas endometriais. Endometrite. Tá? Então, gente, vamos lá. Eu vou tentar desenhar um útero aqui, tá? Não sou muito bom de desenho, não. Tá? Aqui o corpo, os cornos, corpo do útero, 2 cornos, a cérvix, tá? Ixi, ficou ruim demais. Deixa eu apagar esse trem aqui. Aqui a cérvix, corpo. Ficou mais parecendo um... Nossa, tá esquisito demais. Ah, gente, eu vou desenhar esse trem mais ou menos e boa. Eu não sei desenhar, não. Nossa. Ah, tá bom. Eu não vou ficar mexendo assim, não. Eu não sei desenhar. Faz de conta que isso aqui é um útero, tá? Faz de conta que isso é um útero. O que acontece? Ocorre uma contaminação uterina. Ó, uma lesãozinha aqui, outra lesãozinha aqui, outra lesãozinha aqui, outra lesãozinha aqui, outra lesãozinha aqui. Ou seja, teve uma endometrite. Tratei endometrite. A endometrite ficou ok. Só que partes do endométrio se perderam. Ou seja, não voltaram. Nesse caso, essa fêmea nunca mais ficará gestante. Por que ela nunca mais ficará gestante? Porque as lesões irreversíveis do endométrio não deixarão o embrião implantar.
ao mesmo tempo, vai diminuir a quantidade de glândula endometrial e não haverá pico de prostaglandina. Então, toda vez que ela der cio, ela terá corpo lúteo persistente. Então, nesse caso, tá, ela teve uma piometra que causou lesão irreversível no endométrio, e isso vai fazer com que ela tenha corpo lúteo persistente toda vez que ela tenha doença. Toda vez que ela cicle, ela vai ter corpo lúteo persistente. Isso é causado por lesões irreversíveis do endométrio. Tá? Então, não terá glândula endometrial suficiente para causar, para produzir a prostaglandina. Agora, o que pode acontecer é a seguinte coisa. Nossa, mano. Ô, útero, como é que pode a pessoa não ter a menor noção, né, velho? Eu já não sou bom de desenho. E ainda... Tá bom. Imagina que a fêmea pariu e teve pequenas lesões, tá? No útero. Então, ela está com uma endometrite. Pequenas lesões no útero é endometrite. Só que, quando ela tem endometrite, ela causa lesões nas glândulas endometriais. Então, essas lesões nas glândulas endometriais fará com que a produção de PGF2-alfa diminua. Esse é um quadro reversível. Basta eu tratar a endometrite que ela volta a produzir prostaglandina normalmente. Então, ou seja, uma piometra leva a corpo lúteo persistente, uma metrite leva a corpo lúteo persistente, uma endometrite leva a corpo lúteo persistente. O que nós temos que ver é depois do tratamento. Enquanto o animal estiver doente, obviamente, ele não vai produzir prostaglandina, porque há uma lesão de glândula endometrial. O que nós precisamos ver é, depois que você tratar, que o útero voltar ao normal, você precisa ver se há lesão irreversível nas glândulas endometriais ou não. Se houver lesões irreversíveis nas glândulas endometriais, haverá o quê? Haverá, obviamente, um corpo lúteo persistente irreversível. Nesse caso, você tem duas opções. Ou utiliza a fêmea para doadora de embrião, ou de ósseo, ou manda ela para o abate. Não tem outra finalidade. Entenderam? Agora vamos ver se vocês lembram. Se o corpo lúteo persiste, qual hormônio vai estar em grande quantidade na corrente sanguínea? Progesterona. Exatamente, Matheus. Exatamente, Matheus. Progesterona. Progesterona vai estar alta. Se a progesterona vai estar alta, o que vai acontecer com essa fêmea?
Hein, gente? Progesterona elevada, qual a consequência? Anesto. É o principal sinal clínico. Anesto. Tá? Então, nesse caso, não adianta você somente aplicar prostaglandina. Tá? Não adianta você só aplicar prostaglandina. Você precisa também, tá? Além de aplicar prostaglandina, você necessita obrigatoriamente de, primeiro, fazer uma avaliação clínica desse útero para avaliar se ele está inflamado ou não. Depois que você der essa prostaglandina, ela vai entrar no cio mais ou menos 3 dias depois. Aí você tem que avaliar o conteúdo. Se o conteúdo for límpido e cristalino, ok. Se você pode estar tendo uma lesão, você pode ter uma lesão irreversível do útero. Agora, caso você tenha um problema maior, caso saia conteúdo patológico, você precisa obrigatoriamente fazer uma lavagem e uma infusão para tratar a causa. Isso eu vou comentar com vocês daqui a pouco, tá? Tranquilo? Então, notem, o corpo lúteo persistente, ele pode indicar uma infecção, como pode, tá, indicar uma lesão irreversível do útero. Mas ele também pode indicar uma coisa boa. Ele pode indicar uma coisa boa. E o que é? Qual coisa boa, hein, gente, que pode acontecer? O corpo lúteo persistente pode ser indicativo de quê? Oi? Não, Ju. Corpo lúteo faz com que a fêmea não entre no cio. Tá? Por quê? Por causa da progesterona que está elevada. Ela vai ter anesto. Eu quero saber o que pode ser bom quando a fêmea tem isso, Ana. Corpo lúteo persistente pode ser indicativo de gestação. Tá? Então, ou seja, se a fêmea tiver em anesto por causa da persistência do corpo lúteo, ou ela está doente, ou ela teve um problema grave e irreversível, ou ela está gestante. Nesse caso, é ótimo. É o que a gente deseja. E nunca é nuclear, ou seja, arrancar no dedo. A pergunta é por quê?
Cisto não, Marquinho. Vai ter hemorragia. Tá? Vai ter hemorragia e vai inflamar o local. Porque o corpo lúteo, ele é uma massa. Se eu arrancar com o dedo, aquilo ali vai ficar um buraco, vai sangrar, tá? E vai causar uma inflamação. Se essa inflamação for leve e você tiver muita sorte, o que vai acontecer? Vai causar uma cicatriz e naquele ponto não vai ovular mais. Agora, se você for azarado, vai dar uma inflamação e esse ovário vai aderir em algum lugar. Se o ovário aderir em algum lugar, aí lascou. Cada vez que essa fêmea ficar gestante, ela vai ter problema por causa do ovário aderido. Tá? Então, ou seja, essa inflamação pode levar à aderência de ovário. Isso é muito complicado, tá? Muito complicado mesmo. Então, a gente tem que tomar um cuidado bastante grande para nunca enuclear um corpo lúteo persistente. Beleza, gente? Dúvidas? Olha aqui, ó. Prolapso de útero. Gente, prolapso de útero vai dar, geralmente vem acompanhado de uma piometra daquelas de lascar o cano, tá? Então, o prolapso de útero, geralmente, ela vem acompanhada de piometra, daquelas piometras pesadas. Então, é um dos fatores predisponentes de corpo lúteo persistente, tá? Aí, gente, opa, o corpo lúteo cístico, que eu já comentei com vocês lá atrás, o corpo lúteo cístico, gente, é diferente do cisto luteinizado, tá? O corpo lúteo cístico, a fêmea pode ovular, tá? Geralmente ela até ovula. Só que não tem LH suficiente para esse corpo lúteo se desenvolver totalmente. Então, o que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, mesmo se a fêmea ficar gestante, ela acaba perdendo a gestação. Na maioria das vezes, ela perde a gestação. Tá? Então, a fêmea entra, ela fica gestante, só que não terá progesterona suficiente para manter essa gestação. E aí ela vai e perde a gestação. Então, essa é a etiopatogenia. Também é causado por uma falha na quantidade de LH, tá? É causado por uma falha na quantidade de LH. E é uma coisa extremamente complicada. Por quê? Porque você vai palpar, está lá o corpo lúteo. Só que ele está um pouquinho mais mole. E aí, o que vai acontecer? A fêmea vai ficar o tempo todo perdendo gestação. Fica gestante, reabsorve. Fica gestante, reabsorve. Fica gestante, reabsorve. Pergunta, qual é o sinal clínico mais característico nesse caso? Hein, gente? Estou esperando, estou olhando aqui para baixo para ver se vocês me respondem aqui, para eu ver no celular. Qual é o sinal clínico, gente, mais comum nesse caso? Ih.
Gente, eu vou dormir se vocês não me responderem. Desde as 5h30 acordado. Vem, Marquinhos, Juliana, Natália Fernandes, Amanda, Bruno, Eduardo G, Larissa Tosi, Andressa e mais uma leva de gente. Cadê mais? Cadê vocês? Tá, Leila, Larissa, Léo, Matheus, Natália, Plínio. Bora, gente. Ai, 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 ai. Ô, gente, vocês estão aí ou vocês fizeram intervalo e não me avisaram? Ah, Juliana, graças a Deus, pelo menos uma. Não, beleza, Ju. Ela não desenvolve a gestação. Ok, ela vai perder a gestação, mas você não vai ver. Aborto muito difícil. Geralmente é reabsorção embrionária. Então, o que acontece? Qual o principal sinal clínico? Vamos lá, ó. Ela dá cio, emprenha, perde. Dá cio de novo, emprenha, perde. Dá cio de novo, emprenha, perde. Então, ela vai ter o quê? Cios irregulares. Ou seja, não vai ser a cada 21 dias. E os ciclos serão longos. Tá? São dois sinais clínicos muito comuns. Tá? Ela vai ter ciclos e cios irregulares. Então, a cada 22, a cada 25, a cada 30, 35 dias. Então, ou seja, vai depender de quando ocorrer a morte embrionária. Tá? Isso vai fazer com que o ciclo estral dela fique cada vez mais longo. Então, vai ter uma variação, tá? Do tamanho do cio e do tamanho do ciclo. Beleza? Então, o corpo lúteo-cístico forma o corpo lúteo, mas não forma ele inteiro. Então, ele não produz progesterona suficiente para manter a gestação. Isso vai fazer com que a fêmea, obviamente, tenha problemas. Tá bom? E aí, por exemplo, as causas. Aplicação prolongada de estrógeno. Você aplicou estrógeno quando você está fazendo IATF durante muito tempo. Uso prolongado de progesterona em programas de IATF. Ou caso de aderência do ovário. Opa, aderência de ovário? Gente, quando é que ocorre a aderência de ovário? Eu acabei de falar para vocês, quando pode acontecer uma aderência de ovário? Remoção de corpo lúteo ou de cisto folicular, mais comum de corpo lúteo. Tá? Remoção de corpo lúteo ou de cisto folicular. E aí, o que você faz? Dá uma prostaglandina para causar a lise desse corpo luteocístico e o ciclo retornar normalmente. Beleza, gente? Então, primeira parte, ok. Tá? As patologias endócrinas já foi. Agora, querem dar um intervalinho?
Opa, pode ser, professor. Ué, velho, você acabou de chegar e já tá querendo intervalo? Quem tem que ganhar intervalo é quem tá aqui já há um tempão, né, Gabi? O velhinho acabou de chegar e já tá querendo intervalo aí, Marquinhos. Gente, vamos dar intervalinho, são 9h10, 9h30, 9h35, a gente volta. Deixa eu só tomar um café, beleza? Beleza, Clebão. O velhinho tá folgado, viu? Porra, falar pra você um trem, viu, velho? Chegou agora que é intervalo. Esse aí nem chegou direito e já tá querendo intervalo. É. Aí é de lascar o cano. Aí lasca o peão, hein? Vamos lá.